Bom dia, na paz do Senhor. Vamos continuar hoje falando de Ezequiel. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica nesse ano e estamos comentando também em ordem cronológica. Vamos abrir a Bíblia então, em Ezequiel 20. E Ezequiel 20 fala do que então? Ezequiel 20, ele vai falar dos pecados, consequências dos pecados de Judá. E esse capítulo 20, ele acontece no início do cerco de Jerusalém. Lembrando, lá de Jeremias, o cerco de Jerusalém durou 16 meses, durante o reinado de Zedequias. Então foi no 9º ano de Zedequias que começou o cercado, né, o cerco do exército babilônico em cima de Jerusalém, e foram os 16 meses mais difíceis para o povo de Judá. Foram 16 meses de muita penúria, de muita fome, com muitas mortes, com muitos problemas devido ao pecado. Então esse capítulo 20, ele começa ali pouco antes, né, poucos dias, poucos meses antes do início do cerco de Jerusalém, só reforçando isso. Vamos ler então? Versículo 1. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, aos 10 dias do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel a consultarem ao Senhor e assentaram-se diante de mim. Então, essa profecia do capítulo 20 é uma nova profecia, a do 19 havia se encerrado. Esse capítulo 20, então, é uma profecia que vai até o 23, tá? Até o final ali do capítulo 23. E esse 7º ano que está aqui é os 7 anos, é o tempo do cativeiro do profeta Ezequiel. Então já são 7 anos que ele está ali no cativeiro, na Babilônia, tá? E os anciãos que foram ali para conversar com ele são os anciãos que estavam lá no cativeiro também. Lembrando que são anciãos de classes mais nobres ali de Jerusalém. E por que é que eles foram procurar Ezequiel? Porque eles estavam ouvindo, as profecias estavam vindo de Jerusalém. Principalmente ali o profeta Hananias estava dizendo que o cerco já ia acabar. Estava dizendo que o cativeiro já ia acabar. Então eles foram ali para questionar Ezequiel. Foram atrás então de uma mensagem de Ezequiel que confirmasse que o cativeiro já estava para acabar. E aí Deus fala. Então veio a palavra do Senhor a mim dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus, vós vindes consultar-me? Vivo eu, que não me consultareis, diz o Senhor. Ezequiel 20, versículo 4. Julgá-los-ias tu, ó filho do homem, faz-lhes saber as abominações de seus pais. E aí o que acontece? Do 5 até o 26, Deus vai trazer então ali a história dos pais, como são chamadas, as gerações do povo que saiu do Egito e foi pelo deserto. E Deus fala: olha, desde lá estão pecando. Então, pode até voltar e dizer assim: poxa, mas lá no 18 Deus disse que a maldição não é hereditária. Então, por que Deus está trazendo de volta? Na verdade, Deus está fazendo essa descrição histórica, aqui do 5 até o 26, para apontar que Deus deu muitas oportunidades para o povo de Israel. Que Deus fez, que Deus tirou do Egito, da escravidão, Deus cuidou, Deus sarou, Deus alimentou, Deus preservou a vida, e que mesmo assim pecaram, geração após geração. Então vamos ler aqui ao versículo 6. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Aí o versículo 8. Mas eles se rebelaram contra mim
e não me quiseram ouvir, ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria o meu furor sobre eles para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Vamos avançar aqui um pouquinho, versículo 18. Mas disse eu no deserto a seus filhos. Então olha só, então do 5 até o 26, Deus mostrando que tirou do Egito os pais, né, os que estavam no Egito, tirou, levou pelo deserto, e que mesmo assim eles se rebelaram contra Deus. E nós vimos isso lendo sobre o Êxodo, que o povo ficou 40 anos, né, ficou 39 anos a mais, por conta de rebeldia, por conta de rebelião. E lá Deus disse, nenhum dos que saíram do Egito, só 2 entrariam, né, na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Todos os outros morreram antes de entrar na terra prometida. Então Deus vai apontando isso para o povo aqui, para esses anciãos de Judá que estão no cativeiro. Aí o versículo 18, Deus fala, então, aí eu levei os pais, né? Aí falei os filhos que estavam lá no deserto, que seria a segunda geração. Mas eu disse no deserto a seus filhos, não andeis nos passos, não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e os praticai. E aí Deus continua falando. Versículo 21. Mas também os filhos se rebelaram contra mim e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria meu furor sobre eles para cumprir a minha ira contra eles no deserto. Aí o versículo 22. Mas contive a minha mão e o fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado os olhos dos gentios à vista dos quais os fiz sair. E também levantei eu a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios, porquanto não executaram os meus juízos, não obedeceram, adoraram os ídolos de seus pais. E assim vai até o 26. Então Deus fala, olha, eu tirei o povo do Egito, levei pelo deserto. Lá, os que eu tirei do Egito se rebelaram contra mim e pecaram contra mim. Aí eu acabei com eles, né? Deus falou, eles não vão entrar na terra prometida. Aí cuidei dos filhos no deserto. Os filhos daqueles que saíram do Egito. E esses também se rebelaram contra mim. E Deus fala, eu levantei a minha mão para os espalhar. E se nós lembrarmos lá de Deuteronômio, Deus não os espalhou já lá, porque Moisés intercedeu. Moisés falou o seguinte, na oração dele, se tu destruis o teu povo, os pagãos, as nações que estão nos vendo andar no deserto, vão dizer, o Deus deles tirou eles do Egito só para matar eles aqui no deserto. Essa foi a oração de Moisés. E aí Deus não fez isso, e os trouxe para a terra prometida. Aí olha o versículo 27. Portanto, o filho do homem fala com a casa de Israel e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto me blasfemaram vossos pais que cometeram uma transgressão contra mim? Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lhe dar, olharam para a colina alta, para a árvore frondosa, e ofereceram os seus sacrifícios, e apresentaram ali provocação, aromas, ou seja, para as idolatrias. Então, Deus continua falando nesse capítulo 20. Tirei do Egito, levei pelo deserto, a geração que saiu do Egito morreu, eu não permiti entrar na terra prometida. Os filhos pecaram contra mim também, mas esses eu tive misericórdia, deixei entrar na terra prometida. Entraram na terra prometida, pecaram ali na terra prometida. E Deus vai questionando, e Deus vai falando. Aí até o 32, aí do 33 em diante, Deus então começa a falar do juízo. Vi
vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos ajuntareis das terras em que estáis espalhados, com mão forte, braço estendido e indignação derramada. Então veja só, vamos voltar ao início do capítulo 20. Os anciãos que estão no cativeiro lá com Ezequiel procuram Ezequiel como que para consultar a Deus mesmo, para que Ezequiel dissesse uma palavra de consolo para eles. Eles estavam recebendo notícias das profecias lá de Jerusalém, principalmente do profeta Hananias, que profetizava que o cativeiro já ia acabar. Então eles queriam que Ezequiel confirmasse a profecia lá de Hananias. E Ezequiel não faz isso. Ezequiel, então, Deus usa Ezequiel para falar e trazer essa história. Vamos pensar um pouquinho, o povo saiu do Egito, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo do historiador, por volta de 1400, 1410, 1440, vamos arredondar para o ano de 1400. Essa profecia aqui aconteceu em 580 e pouco, no início do cerco do exército da Babilônia, provavelmente então aí 588, dependendo do historiador, 589, 900 anos. Deus aqui traz a história por 900 anos mostrando, olha, ano após ano, século após século, eu falei, eu cuidei, eu trouxe profetas para falar com vocês. E nenhuma geração se arrependeu ao ponto de viver de forma constante. O que faz diferença na nossa vida espiritual é a constância. O que faz diferença na nossa vida espiritual é constante. Nós vimos no capítulo 18 que de nada adianta eu ser fiel, justa e certa toda a minha vida se hoje eu decido não obedecer. O que vai valer é o tempo presente. O tempo passado vale para frutos, para galardão, mas para a salvação é o tempo presente, é o hoje. E aí Deus faz todo esse histórico aqui, e aí nós chegamos então no versículo 33, e Deus fala, então, veja que os anciãos procuraram Ezequiel para ouvir uma palavra de confirmação do profeta Hananias e das outras profecias falsas ali que eles estavam ouvindo, e Ezequiel não confirma muito, mas pelo contrário, olha o 33. Com mão forte, com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vocês. E vos tirarei dentre os povos e vos ajuntarei das terras em que estáis espalhados com mão forte, braço estendido e indignação derramada. E vos levarei para o deserto dos povos, e ali entrarei em juízo convosco cara a cara. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor. E vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar nos vínculos da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que se rebelaram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas na terra de Israel não entrarão. E saberão que eu sou o Senhor. Bom, aí o que acontece? Do 33, então, até o 49, são promessas tanto de juízo, e depois desse juízo, Deus fala, depois que eu os corrigir, depois que eu tratar com vocês cara a cara, depois que eu os corrigir, eu vou então restaurar o meu povo, que é ali a partir do 40, vou restaurar sim. Então tem aqui uma promessa de restauração bem de leve, porque Ezequiel vai profetizar mais sobre isso lá depois do capítulo 34 e 35. Então aqui ele já dá um vislumbre de que há uma promessa de Deus sim de restauração. Vamos ver aqui o versículo 45. E veio a minha palavra do Senhor dizendo:
Filho do homem, dirige o teu rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra o sul e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu acenderei em ti um fogo, o qual consumirá em ti toda árvore verde, toda árvore seca, não se apagará a chama do fogo, e serão queimados nela todos os rostos, desde o sul até o norte. A árvore verde aqui simbolizando os justos, a árvore seca simbolizando os ímpios. E toda a carne verá que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu, Senhor Deus, e eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Então, os judeus ali, que estavam ali ouvindo Ezequiel, começaram inclusive a zombar dele. Mas não está falando coisa com coisa, porque eles estavam querendo acreditar na profecia que falava bem, que pregava a bênção, o fim do cativeiro. E Ezequiel estava falando exatamente o contrário. Então zombaram ali ainda contra Ezequiel. E ele reclamou para Deus, Senhor, eles estão rindo de mim, estão me chamando de falador, de proferidor de parábolas, ou seja, historietas, na zombaria aqui deles. Os versículos 46 ou 47, eles falam então para os cativeiros de que o juízo, de que as coisas que vão acontecer, que Ezequiel está profetizando, são para acontecer logo. Então veja, Ezequiel aqui, 20, tem uma mistura aqui de história que já aconteceu inclusive em seguida, menos de 2 anos depois, e também tem uma parte aqui que a gente chama de eventos futuros, escatologia, que é um juízo universal, um tratamento universal e uma restauração da nação de Israel, do povo de Israel. Que isso a gente sabe que está acontecendo de forma parcial ao longo do tempo. Tá bom? Vamos para o 21. Hoje eu vou um pouquinho mais rápido. Aqui é bastante coisas, muitas coisas que nós já vimos, nuances lá em Jeremias, já que Jeremias e Ezequiel foram contemporâneos, viveram na mesma época, embora Jeremias um pouquinho mais velho que Ezequiel, e Jeremias estava em Jerusalém, e Ezequiel aqui no cativeiro, mas eles estavam profetizando no mesmo período, e foram aí, foi o período mais turbulento da história de Israel na Bíblia, do ano 600 mais ou menos, até o 580, alguns anos depois da queda de Jerusalém, né? Esses 20 anos aí foram os anos mais turbulentos da história de Israel. É claro que depois tem mais, né? A volta do povo para Jerusalém, mas aí não é turbulência no sentido de se desfazer, mas são anos difíceis no sentido de reconstruir. E a história de Israel se torna muito difícil depois, agora já no século 20, mas aí não está aqui na Bíblia, embora Ezequiel aponte para isso. Nós vamos ver na segunda parte aqui do livro de Ezequiel, tá bom? Vamos ao capítulo 21 então? Então veja, no 20 Ezequiel começa a profetizar, prestes ali o exército babilônio já se aproxima e vão fazer aquele cerco em Jerusalém. Então o 21, no 21 já está, Jerusalém já está cercada pelo exército, no capítulo 21. E o capítulo 21, então, ele é um anúncio de uma desgraça em Jerusalém muito maior do que o povo está pensando. E Ezequiel fala ali para os cativos na Babilônia. Então, os cativos estão ali ainda acreditando em profecias falsas de que o cativeiro já está para acabar. E Ezequiel vem, então, no 21 e fala: não vai acabar, e a desgraça é maior do que a gente imagina, maior do que vocês imaginam, já que Ezequiel, Deus tinha mostrado para Ezequiel. Vamos lá. E veio a palavra do Senhor a mim dizendo. Então o 21, ele é a continuação do 20. Não tem ali muito espaço de tempo. Versículo 2. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras sobre os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, tirarei a minha espada da bainha e destruirei do meio de ti o justo e o ímpio.
Porquanto destruirei do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Do sul ao norte, se referindo ao quê? Ao país todo, a toda a nação. E saberá toda a carne que eu, Senhor, tirei a minha espada da bainha, nunca mais ela voltará a ela. E tu, ó filho do homem, suspira à vista deles, suspira de coração quebrantado e com amargura. Ou seja, era para Ezequiel mostrar fisicamente toda a amargura e a tristeza do que do que Deus estava anunciando que ia acontecer. E será que quando eles te disserem, por que suspiras tu? Então você dirás, pela notícia, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e se angustiará todo o espírito, e todos os joelhos estarão fracos como a água. Eis que vem e se cumprirão, diz o Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor Deus, dize a espada está afiada e também polida, versículo 9, para a grande matança está afiada. Ou seja, falando que vai morrer muita gente. E sabemos quantos morreram, não sabemos? Jeremias falou, 1/3. 1/3 do povo de Judá morreu no dia que o exército de Babilônia entrou lá. 1/3 morreu pela espada. E foi dada a polir para ser manejada, a espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, filho do homem, porque ela será contra o meu povo. Contra todos os príncipes de Israel, terrores por causa da espada terá o meu povo. Bate, pois, na tua coxa. Então, Ezequiel, né? Deus falando aqui com Ezequiel para ele demonstrar fisicamente. Porque há uma prova, e o que seria se não existisse a própria vara desprezadora? Ele não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, pois, filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a 3ª vez se dobrará. A espada dos mortos, é a espada dos grandes homens que são mortos, entrará neles até as recâmaras. Contra todas as portas pus a ponta da espada para que desmaie o coração deles e se multiplicam os estragos. Vamos entender aqui então, no versículo 14, quando fala a espada até a 3ª vez se dobrará. Nós comentamos isso lá em Jeremias. O exército babilônico atacou 3 vezes Jerusalém. A primeira lá mais ou menos no ano 605, que foi quando Daniel foi levado, Ezequiel foi levado, enfim. A segunda, o rei foi levado também para a Babilônia, o rei Jeoaquim. A segunda vez que a espada se dobrou foi no ano mais ou menos aí 598, 597, onde o rei que estava também foi levado. Lembrando, um morreu a caminho, o outro foi e ficou lá na prisão, na Babilônia. Então, nessas 2 deportações, essas espadas que está falando aqui no versículo 14. Na primeira foi Ezequiel, Daniel e seus amigos, sendo que Daniel tinha a metade da idade de Ezequiel, mais ou menos. A segunda deportação, em 598, 597, foi quando Esther e Mardoqueu foram levados. E a terceira espada, então, a espada até a 3ª vez se dobrará, que fala aqui no versículo 14, seria a 3ª vez que a Babilônia atacaria Jerusalém. E aí é o dia final, porque aí é o dia que eles vão destruir Jerusalém. Tanto que fala aqui, porque a espada até a 3ª vez se dobrará. Deus dá o tamanho até a 3ª vez, não vai ter uma 4ª vez, então a 3ª vez. A espada dos mortos é a espada dos grandes homens que são mortos, e entrará neles até as recâmaras. Contra todas as portas pus a ponta da espada para que desmaie o coração deles e se multipliquem os estragos. Ó espada, vira-te com toda a tua força para a direita, para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E eu também baterei as minhas mãos uma na outra e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. Olha só, e veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, versículo 18, e tu, pois, ó filho do homem, propõe 2 caminhos, por onde vem a espada do rei da Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra, e escolhe um lugar. No início do caminho da cidade o escolhe. E aí vamos lá para um pouco de geografia. Indo da Babilônia para Jerusalém, quando eu cheguei em Damasco, que é ali a capital da Síria, e até hoje, né, Damasco está lá, e é caminho, né, para Israel.
tinha então uma bifurcação ali. E ali uma ia para um lado e outro ia para outro lado. Então, chegando ali, precisava escolher. A esquerda ia para Jerusalém e a outra ia ali para a região dos Amonitas, onde os Amonitas moravam. Um lado ia para um lugar, ali para a terra dos Amonitas, e o outro ia para Jerusalém. E o que acontece? Pelas falsas profecias que nós já vimos nos capítulos anteriores, lá em Jeremias 26, 28, os judeus estavam acreditando que a Babilônia não ia atacar Jerusalém. Acreditava que a Babilônia ia pegar o outro caminho, desses dois caminhos na bifurcação, iam acabar pegando o caminho dos Amonitas e iam lá para destruir a capital dos Amonitas, que era a cidade chamada Rabá. Só que Deus mostra que não, que eles iam pegar o caminho de Jerusalém, que era o caminho certo, porque era um caminho determinado por Deus. Um caminho proporás. Olha só, por onde virá a espada contra Rabá, dos filhos de Amon, os Amonitas que eu falei, e contra Judá, em Jerusalém, a fortificada. Então Deus está falando o quê? Para Ezequiel. As duas cidades vão ser atacadas, no fim das contas. Não importa qual caminho que Nabucodonosor pegue, as duas vão ser atacadas. O que vai agora acontecer é qual que ele vai escolher primeiro. Porque o caminho de Jerusalém, embora os judeus acreditassem que eles não iam tomar, que Nabucodonosor não ia tomar, era o caminho certo, porque Deus já havia falado, vou trazer juízo. Porque o rei de Babilônia parou numa encruzilhada no início dos dois caminhos para fazer adivinhações, polirá suas flechas, consultará os seus ídolos e examinará o fígado. Veja como é que está no versículo 21 na Bíblia de vocês. Essa questão aí do fígado, veja como é que está na Bíblia de vocês, é só uma curiosidade. Vamos lá, 21. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará suas flechas, consultará os terafins, atentando nas entranhas. Então, nas entranhas aí, ao meio da Revista Corrigida, é o fígado. É algo... Hoje existe os adivinhadores do café ali na xícara, depois que toma o café? Então, nessa época aqui, o povo da Babilônia examinava o fígado. Se o fígado estava em bom estado, então era favorável. Se não estivesse em bom estado, então era desfavorável. Então, Nabucodonosor marcou, essa aqui é a cidade que vai para Rabá, que acabamos de ler, essa aqui é para Jerusalém. Para Jerusalém, né, a Bíblia não é clara aqui nesse versículo se Jerusalém era o íntegro ou não íntegro, mas aí consultando então a ave que eles haviam matado, aberto e pegando o fígado, se estivesse bom, era para ir por aqui, se estivesse ruim, era para ir por aqui. Adivinhação. Olha só, né? Olha lá o 22. E aí ele aqui também fala, né, no 21, sobre polirá suas flechas, consultará os seus ídolos e examinará o fígado. Olha o 22, né? Por isso que eu falei aqui nesse versículo, porque já vem em seguida. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para designar capitães, para abrir a boca com ordens para matar, para levantar a voz com júbilo, para pôr arietes contra as portas, para levantar tranqueiros, para edificar baluartes. Isso será aos olhos deles a adivinhação falsa, pois foram ajuramentados com juramentos entre eles, mas ele se lembrará da maldade, para que sejam apanhados. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que me fazeis lembrar da vossa maldade, descobrindo-se as vossas prevaricações, aparecendo os vossos pecados em todos os vossos atos, visto que viajas em memória, sereis apanhados na mão. E tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel, cujo dia virá no tempo da consumação da iniquidade. Assim diz o Senhor Deus, tira o diadema, remove a coroa, esta não será a mesma, exalta o humilde e humilha o soberbo. Ao revés a porei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele darei. Veja o versículo 27 na sua Bíblia, e me diga o que está em letra maiúscula aí. Vamos entender aí o 27, que fala do juízo sobre Judá. Eu já expliquei anteriormente que Deus não chama Zedequias de rei, porque ele não é considerado rei legítimo. O trono é passado de pai para filho.
Então Josias tinha que passar ali para o filho, aqui já deveria ser o neto de Josias, mas não, era o Zedequias, que é filho de Josias, mas não era mais o herdeiro do trono. O herdeiro, o irmão havia morrido, um foi morto, outro foi levado. Zedequias é tio, né? Tio do que foi levado, então é irmão ali de Josias. Ele não é o descendente direto do trono, então Deus não chama ele de rei, Deus o chama de príncipe. E ela não será mais até que venha aquele a quem pertence. Esse aquele a quem pertence de direito, apontando para Jesus. Depois, Jesus será o próximo rei de Israel, que ainda não aconteceu o evento escatológico. Então Deus manda o príncipe, ou seja, o Zedequias, tirar a coroa, não usar mais. E Deus fala, vou dar aquele, até que venha aquele quem de direito. E tu, filho do homem, profetiza e dize, assim diz Deus o Senhor em relação aos filhos de Amon e acerca do seu opróbrio. A espada está desembainhada, para a matança está polida, para consumir e reluzir como relâmpago. Entretanto que te vem vaidade, entretanto que te adivinho mentira, para te pôr no pescoço dos ímpios mortalmente feridos, cujo dia virá no tempo de extrema maldade. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar onde te criaste, na terra onde viveste, eu te julgarei. E derramarei sobre ti a minha indignação, o fogo do meu furor assoprarei, sobre ti te entregarei nas mãos de homens brutais, altamente hábeis na destruição. Servirás de pasto ao fogo, ó Amon, o teu sangue estará no meio da terra, não haverá mais memória de ti, porque eu, o Senhor, o disse. Então Deus destrói os amonitas. O que acontece, né? Nesse adivinhação aqui de Nabucodonosor, nesse ver o fígado aqui, as entranhas da ave, Jerusalém então saiu como que para ser destruída primeiro, e é o que Nabucodonosor então faz. Mas não foi por conta da adivinhação dele, foi porque Deus já havia determinado isso para Jerusalém. E enquanto Jerusalém era destruída, sofria ali o cerco, os amonitas ficaram à distância rindo de Jerusalém, fazendo pouco. E aí Deus fala, então, vocês vão ser destruídos. Mas os amonitas, eles não foram destruídos de uma vez só. Eles foram sendo destruídos. Claro que a Babilônia foi e destruiu grande parte deles, mas eles continuaram ali, né? Eles sobreviveram até cerca de 200 anos antes de Cristo, né? 2 séculos antes. Eles demoraram então um pouco para que a profecia se cumprisse do 28 até o 32 de uma forma completa. E hoje não existe mais amonitas, e de acordo com o que a gente viu aqui, não haverá mais memória de ti. Versículo 32, ou seja, eles foram destruídos de forma total e não existirão mais. Não há promessa de restauração para eles. Essa parte que vai do 16 até o 23, elas são partes mais com muita minuciosidade de história. Então, nós precisamos ter paciência. Essa é a palavra. Continuar lendo sem desistir e ter paciência, que tem pontos importantes aqui. Nós vimos o capítulo 18, que nos ensina contra a maldição hereditária, bênção hereditária também. E agora aqui no 20 nós vamos vendo que Deus trouxe à memória todo o cuidado que ele teve com o povo de Israel durante aí mais de 900 anos. E aqui então Deus continua falando, olha, o juízo está muito próximo. Enquanto Deus está falando que o juízo está próximo, significa o quê? Ainda tem tempo de arrependimento. Ainda dá tempo. Vai chegar um momento que não vai ter mais. O capítulo 22, então, os capítulos 20, 21 e 22, ele é ali um pouquinho antes do cerco de Jerusalém. Então, possivelmente aí no 8º ano de reinado do rei Zedequias, já que o cerco começou no 9º ano, tá bom? E o capítulo 22 é um capítulo que Deus continua falando dos pecados de Jerusalém e trata Israel como a escória. O que é isso? Quando você faz, né? Você não, né? Quando o ourives faz ali o processo de purificação do ouro e o processo de purificação da prata, tudo que é rejeito, tudo que não é prata, já vamos usar a prata, já que aqui é citada a prata no capítulo 22,
tudo que não é prata escorre por um canal, tem um lugar específico para esse lixo, vamos dizer assim. É resto de resto de resto. E aí Deus compara, então, Jerusalém com esse resto, com essa escória, tá? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: e tu, filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Mostra-lhe as suas abominações. No capítulo 20 nós vimos essa revisão, então, que Deus fez de toda a história de Israel. E aqui no capítulo 22, então, Deus vai continuar apontando esses pecados e trazendo então um juízo. Versículo 3: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, e que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e te contaminaste em teus ídolos que fizeste, e fizeste aproximar os teus dias, e chegaste ao fim dos teus anos. Portanto, eu te fiz o opróbrio dos gentios e o escárnio de todas as terras. Os que estão perto de ti e os que estão longe escarnecerão de ti. Vamos para o versículo 8. As minhas coisas santas desprezaste e profanaste os meus sábados. E aí Deus vai falando aqui no 22 que o povo então não cuidou do órfão, não cuidou da viúva, desprezou os pais. Versículo 9: em ti há homens que usam de calúnias para derramarem sangue, e em ti estão os que comem sobre os montes, perversidade cometeram no meio de ti. Olha o versículo 11: um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, outro contaminou abominavelmente a sua nora, e outro humilhou no meio de ti a sua irmã. Isso tudo se refere a sexo, a relações sexuais ilícitas, não permitidas por Deus. Com a mulher do teu próximo, adultério. Com a nora, adultério. Outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai, incesto e outros tipos de pecados sexuais. Vamos ler aqui o versículo 15. E espalhar-te-ei entre os gentios, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei fim à tua imundície. Então, os versículos aqui, o 14, ele é o juízo, o 15 e o 16 é como que a explicação mais detalhada do 14. O 14 está assim: estará firme o teu coração, as tuas mãos estarão fortes nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, o disse, e eu farei. E aí o 15 e o 16 explica isso. Vamos ler o 18. Filho do homem, a casa de Israel se me tornou em escória. O que eu falei sobre a purificação, Todos são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio do forno. Em escória de prata se tornaram. Então, a prata aqui, ela é símbolo de redenção. Quem passa então pela purificação do Espírito Santo, quem passa ali pelo forno, pelo calor da prova, se torna como prata, é porque foi redimido, é porque encontrou redenção nessa purificação. Os que são injustos e não têm um coração mudado são comparados então aqui como a escória da prata. O que é a escória da prata? É o lixo, é a sujeira que estava misturada com a prata, e no calor do fogo então fica a prata, e o que não presta vira escória. Escória é resto, é lixo, quando separa o precioso do que não presta. Foi o versículo 18 que eu li, E aí o versículo 19: todos vós tornastes em escória um número tão pequeno de justos e fiéis, que todos, ou seja, todos os com os quais ali está sendo falada essa profecia. Como se juntam a prata e o bronze, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para soprar fogo sobre eles para se fundirem, assim vos ajuntarei no meu furor e na minha ira, e ali vos deixarei, e vos fundirei. Eu ajuntar-vos-ei e soprarei sobre vós o fogo do meu furor, e no meio dela sereis fundido, como se funde a prata no meio do forno. E aí do 23 até o 31, então traz essa profecia contra Israel,
falando, né, que eles já foram avisados tantas vezes e continuam na idolatria, continuam rejeitando a fé em Deus. Olha o versículo 24. Tu não és uma terra que está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Há uma conspiração dos teus profetas no meio dela, como o leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoraram as almas, roubaram riquezas e objetos de valor, multiplicaram suas viúvas no meio delas. Os seus sacerdotes transgrediram a minha lei e profanaram as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, entre o santo e o profano não fazem diferença, nem distinguem entre o imundo e o limpo. E dos meus sábados esconderam os seus olhos, e eu sou, então, profanado no meio deles. Vamos aqui para o versículo 29. Ao povo da terra oprimem grandemente e cometem roubo, e ao aflito e necessitado fazem violência, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E procurei entre eles. Leia o versículo 30 na sua Bíblia. Agora eu vou ler na Bíblia Viva, tá bom? Vamos achar aqui. Leia Ezequiel 22 e o 30. Que versículo triste. Procurei um homem, um único homem que consertasse o muro, um homem que se pusesse na brecha onde os muros desmoronaram, um homem que fosse justo e bom, para impedir que eu destrua sua terra. Procurei, mas não consegui achar nenhum. E aí a pergunta é difícil. Como assim Deus fala que procurou em Jerusalém e não encontrou nenhum? Bom, Ezequiel estava no cativeiro. Quem estava em Jerusalém? Jeremias. Como assim então Deus fala procurei um e não achei nenhum, mas a ninguém achei? Li aqui na versão, na Bíblia Viva, né? Vamos ler aqui na Revista Corrigida, o versículo 30, porque é um versículo que devemos marcar também na nossa Bíblia e nos questionar. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Como assim? E Jeremias, que estava em Jerusalém, Jeremias estava lá, como assim então não foi achado? Como assim Deus não achou? Então vamos entender. Ezequiel estava no cativeiro e Jeremias estava em Jerusalém. Por que Deus fala aqui que não achou? Jeremias estava nesse tempo aqui preso. Ele não podia fazer nada. O povo o tinha impedido de falar. Se ele falasse nesse período aqui, ele morria. E não era só uma oração aqui. Esse 30, tá? Não é só uma oração, não é só um clamor. Que isso Jeremias continuou fazendo enquanto estava preso. Mas aqui fala de fazer algo. Fechar a brecha. Então era alguém que se levantasse para fazer uma reforma, para convocar o povo para orar, alguém que se levantasse como liderança. E não teve ninguém. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi e fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor. Então, esse versículo 30 deve servir para nós e olhar. Se Deus estiver olhando aqui, eu sou quem? Eu sou alguém que eu me levanto e falo, vamos orar? E eu não estou falando de liderança no sentido político, executivo, coisas grandes. Eu posso ser uma liderança, eu posso ser essa pessoa que vai se levantar para fechar a brecha na minha casa, na minha família, no meu grupo, no meu pequeno grupo, na minha igreja, na minha classe de escola dominical. Mas Deus, pense Deus olhando aqui, procurando um homem que estivesse tapando o muro, um homem justo, e ficasse na brecha. Sabe o que é ficar na brecha? Muro, ele serve de defesa para o povo. Então, muro é atacado, muro é apedrejado. Estar na brecha é saber que vem ataque, que vem pedra. Deus quer que nós nos posicionemos também no tempo em que estamos vivendo. Devemos influenciar outras pessoas
a orarem, a buscarem a Deus. É influência para buscar a Deus. É esse tipo de influência que Deus quer que nós exerçamos. No capítulo 16, que nós vimos uma extensa fala sobre prostituição, sobre os pecados de idolatria de Jerusalém, certo? Isso. E aí no capítulo 23, então, vai voltar um pouco esse assunto. Aqui no 23 é uma parábola de duas irmãs, a Olá e a Olibá, né, que é Samaria e Jerusalém. Então Deus fala claramente aqui, nesse capítulo 23, o próprio Deus explica aqui a parábola. Então, na maioria das parábolas, no decorrer da própria parábola, tem a explicação da parábola. Então, olha só, no versículo 4, Deus fala claramente quem é uma e quem é outra. E os seus nomes eram Olá, a mais velha, e Olibá, sua irmã, as quais foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria é Olá, e Jerusalém é Olibá. Olha só, né? Então, esse Olibá, que é Jerusalém, significa Shalibá no hebraico, e significa minha tenda está nela, ou seja, minha casa está nela. E aí, nesse capítulo, então Deus fala o quê? Olha só, a mais velha se prostituiu primeiro e foi também destruída primeiro, que é Samaria. E esse Olá de Samaria significa maior, porque ela se tornou maior mesmo, se tornou mais grandiosa durante um bom tempo, enquanto o reino do norte estava ativo. E aí o que Deus fala? A mais velha se prostituiu, e aí foi entregue para a perdição, e recebeu o juízo, tomaram seus filhos, mataram a espada, e executaram juízos contra ela. Ela foi destruída. E aí você, irmã mais nova, falando para Jerusalém, viu tudo isso, e foi e fez pior. Essa é a fala aqui no capítulo 23. Vamos ver aqui o versículo 4, eu já li. Versículo 5, e Olá prostituiu-se, mesmo sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Então, a Assíria veio, eles fizeram acordos, fizeram, inclusive, adoraram os deuses da Assíria, e depois a própria Assíria veio e destruiu Samaria, em 722 a.C. E cometeu ali todos os tipos de pecados. Fala da prostituição aqui com o Egito também. Vamos avançar um pouquinho. Versículo 16. E se enamorou deles, vendo-os com seus olhos, e lhes enviou mensageiros à Caldeia. Fala de procurar de forma ativa, querendo fazer acordo, achando que fazendo acordo iria ter paz, ao invés de procurar a verdadeira paz que era em Deus. E enamorou-se e se prostituiu e fez ali uma série de coisas. Se nós formos falar aqui de alguns versículos aqui, é muito baixo o que fizeram. Se a gente olhou ali o versículo 20, por exemplo, e aí aqui traz então toda a situação de pecado espiritual de Reino do Norte e Reino do Sul, sempre colocando que o Reino do Norte foi destruído primeiro, que era a irmã mais velha, Samaria, e que depois o Reino do Sul viu tudo o que aconteceu com o Reino do Norte e mesmo assim não se arrependeu, foi e fez pior, que é o que está aqui então do 11 ao 21, falando que Judá fez pior do que Samaria, que Jerusalém fez pior do que Samaria. Vamos ao 22, né? Aí do 22 em diante, é o juízo, então, contra Jerusalém, por conta de todos esses pecados. Fala, né, que o exército babilônico, então, vem com carros, carretas, rodas, multidões de povos, vem montados em cavalos, fala ali no 23, no 24. Aí Deus traz, então,
o juízo, falando, eles vão tirar tudo que vocês têm, eles vão tirar as vestes, vão tirar as joias, no versículo 26, vocês não vão ter nada, vocês vão ficar na vergonha, vocês não vão ter coragem de levantar os olhos. O versículo 28, eis que eu te entregarei na mão daqueles que tu aborreces. O versículo 29, os quais te tratarão com ódio e levarão todo o fruto que colheste do teu trabalho. Estas coisas se te farão porque te prostituíste, te contaminaste. No caminho da tua irmã andaste, o versículo 31, ou seja, você fez a mesma coisa que Samaria. Idolatria, prostituição. Você vai servir de zombaria para as nações. Com Deus falando ali, até o versículo 35. Aí do 36 em diante, então, Deus vai trazer a sentença do julgamento, porque antes apontou, acusou todos os pecados. No 36, então, vem a sentença e Deus fala tudo que é consequência do pecado. Essa sentença é consequência dos pecados de vocês. Olha o versículo 44. E entraram a ela como quem entra a mulher prostituta. Assim entraram a Olá e a Olibá, mulheres depravadas. Homens justos as julgarão pela lei das adúlteras e pela lei das que derramam sangue, porque são adúlteras e sangue há nas suas mãos. Então Deus faz é uma parábola, é uma alegoria. Deus fala de duas prostitutas, que é Olá e Olibá, comparando Samaria e Jerusalém. Para quê? Para a gente entender a gravidade dos pecados espirituais para Deus, diante da santidade de Deus, para nós entendermos, porque quando vai falar do pecado de duas prostitutas, nós vamos entender a gravidade, porque a gente não consegue imaginar o pecado diante da santidade de Deus, a gente não consegue imaginar. Então, como forma de nós entendermos a profundidade e a gravidade do pecado de Samaria e Jerusalém, Deus então traz essa alegoria das duas prostitutas. Olha o último versículo aqui. Assim farei cessar a lascívia da terra, para que todas as mulheres sejam ensinadas a não fazer conforme a vossa lascívia. Ou seja, isso aqui é para o nosso ensino também. Nós precisamos olhar para isso e aprender. A gente pode achar que Deus não está vendo, mas Deus está vendo. Versículo 37, a multidão de povo as apedrejará com pedras e as acutilará com as suas espadas, matarão seus filhos e as suas filhas e as suas casas queimarão a fogo. Então nós vimos que isso aconteceu definitivamente. Nós vimos Jeremias falando sobre isso. Certo? E aí vamos para o capítulo 24, para a gente poder avançar. O capítulo 24 é um capítulo muito triste, principalmente para quem já passou por isso, que é Deus, então, falando sobre a morte da mulher de Ezequiel. Então, nos versículos 1 a 8, vai ter uma parábola sobre a panela de água fervente. E esse capítulo, então, o capítulo 24, no 9º ano, aí sim já estava, então, aqui o cerco do exército babilônico em cima de Jerusalém. Filho do homem, escreve o nome deste dia, desse mesmo dia, Deus fala, o rei de Babilônia se colocou contra Jerusalém neste mesmo dia. E fala a casa de rebelião por parábola e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, põe uma panela ao lume, põe-na e joga também nela água, ajunta pedaços nela, todos os bons pedaços então ali de carne, ossos escolhidos, toma uma ovelha escolhida, queima os ossos debaixo dela, fala a ferver bem, e cozinhe-na dentre dela os seus ossos. E aí Deus traz então esse juízo. Vamos aqui, versículo 10. Amontoa muita lenha, acende o fogo, consome a carne e tempera com especiarias e ardam os ossos. Então porás a panela vazia sobre as suas brasas para que aqueça e se queime o seu fundo e se funda nela a sua imundícia e se consuma a sua espuma. Com mentiras ela se cansou e não saiu dela sua muita espuma, ao fogo irá a sua espuma. Na tua imundícia está a infâmia, porquanto te purifiquei e tu não te purificaste,
nunca mais serás purificada da tua imundícia, até que eu faça descansar sobre ti a minha ira. Eu, o Senhor, disse, será assim e eu o farei. Não tornarei atrás e nem terei misericórdia, nem me arrependerei segundo os teus caminhos e conforme as tuas obras se julgarão, diz o Senhor Deus. Então, do 1 ao 14, essa parábola, Deus fala o quê? Ezequiel, marca o dia de hoje. Hoje a panela começa a esquentar. É essa a palavra. Põe ali pedaços que representam então ali Jerusalém, representam Judá, que agora o fogo vai começar a queimar. E vai queimar de tal forma que o que está na panela vai se grudar no fundo da panela. Vai se queimar mesmo. É isso que Deus traz aqui então, o início do juízo. E nós vimos que o negócio realmente foi feio nesses 16 meses de cerco. E aí, do versículo 15 até o 27, tem a morte da esposa de Ezequiel, uma passagem triste. Versículo 16, filho do homem, eis que eu tirarei de ti o desejo dos teus olhos. Então, vou ler aqui na revista corrigida. Vamos lá. Filho do homem, eis que tirarei de ti o desejo dos teus olhos de um golpe, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Tem versões que falam a delícia dos teus olhos, falando então do amor que realmente Ezequiel tinha ali com a sua esposa. Filho do homem, com um único golpe eu vou tirar de você o prazer dos seus olhos. Apesar disso, você não vai chorar por ela em público, nem vai se lamentar ou derramar lágrimas por ela. Sofra calado, longe de outras pessoas. Quando ela for enterrada, não deixe haver choro e nem lamentação. Não use roupa de luto, não descubra sua cabeça e nem ande descalço. Porque os judeus, quando tinha o luto, quando tinha a morte, então andava descalço, descobria a cabeça, tem toda ali uma simbologia. Então não era para fazer nada disso. Não aceite a comida trazida pelos amigos em sinal de consolo. Anunciei a mensagem aí Ezequiel falando, 18. Anunciei a mensagem do Senhor ao povo pela manhã. E naquela mesma tarde a minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz tudo o que o Senhor havia mandado. Ou seja, enterro, sem chorar, sem lágrimas, sem lamento, sem nada. Então começaram a me perguntar, o que significa o que você está fazendo? O que quer dizer com tudo isso? E eu respondi, o Senhor me mandou dizer ao povo de Israel, destruirei o meu templo de que vocês tanto se orgulham, o templo tão lindo que vocês tanto amam, e seus filhos e suas filhas que ficaram em Judá serão mortos na guerra. Ou seja, Ezequiel falando para os que estavam no cativeiro com ele. Aquele templo que vocês tanto amam, ele vai ser destruído. E as filhas e filhos de vocês que ficaram em Judá serão mortos na guerra. Vocês devem fazer exatamente o que eu fiz. Não demonstrarão sua tristeza e nem aceitarão as comidas trazidas pelos amigos em sinal de consolo. Não usarão roupas de luto, não descobrirão as cabeças, nem andarão descalços, não chorarão em público e não se lamentarão. Vocês devem chorar, sim, pelos seus próprios pecados. Devem lamentar uns pelos outros, pelos pecados que cometeram. Versículo 24. O Senhor disse, Ezequiel servirá de exemplo. Tudo o que vocês viram o profeta fazer, ou seja, em relação à morte da mulher, façam também. Quando essas coisas acontecerem, vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Filho do homem, no dia em que eu acabar de tirar dos habitantes de Jerusalém o motivo de seu orgulho, sua alegria e esperança, o prazer dos seus olhos e também os seus filhos e suas filhas, nesse dia o homem conseguirá escapar e virá ao seu encontro para dar a notícia pessoalmente. No dia em que ele chegar, você vai recuperar sua voz e poderá conversar normalmente com ele. Você será um símbolo para o povo de Israel. Então esse é o capítulo mais triste aí da vida de Ezequiel. Então Deus fala assim, você não chora, não lamenta, você não vai ter luto, você não vai ter nada e você não vai mais falar. Você vai ficar quieto até o dia que acontecer. Dando a entender o quê? Que Ezequiel então fica quieto muitos meses, porque ele profetiza aqui no início do cerco e ele tinha que ficar quieto então até o dia que o exército entrasse em Jerusalém e o mensageiro viesse contar.
Sabemos que a distância de Babilônia até Jerusalém não é curta, em linha reta são cerca de 750 quilômetros, mas andando na terra daquela época, cerca de 1.300, 1.350 quilômetros. Então, um grupo grande, os cativos levaram aí 3, 4 meses para andar, talvez um mensageiro levou metade do tempo, se estivesse de cavalo, menos tempo, né? Nós vamos ver depois como é que foi isso. Mas não foi tão rápido, então Ezequiel ficou mudo e ficou sem poder ficar conversando com as pessoas sobre isso. E tudo que ele sentiu, Deus fala a delícia dos teus olhos, o prazer dos teus olhos, falando o quanto ele amava ali a esposa, o quanto ela era importante para ele. E ele não pôde demonstrar em público nada do que sentiu pela morte dela. É um capítulo triste na história de Ezequiel, mas que serve de símbolo para o povo ali. Inclusive Deus deu uma ordem para os cativos. Vocês vão precisar imitar Ezequiel nisso. Vocês não vão chorar pelos que morreram ou pelo tempo que vai ser destruído. Chore pelos pecados de vocês. E aí assim nós terminamos então esse comentário de hoje até o capítulo 24. Vamos encerrar então? Amém?